Bom, pessoal, já foi liberada a gravação de hoje. Deixa eu já compartilhar nossa tela aqui, como a gente sempre faz. É, instalações elétricas. Estava na pasta errada aqui, desculpa, pessoal. Ok. 9247 32. Deixa eu coloquei na turma errada aqui. Coloquei na de catalão aqui, foi mal, pessoal. Ah, agora sim. Então, pessoal, eu estava olhando aqui, mas eu vou rever aqui de novo aqui, mas esse aqui eu estava conferindo, né, para ver se já foi postado dos 2 dias, né, para a gente ficar em dias aqui com a postagem com o relatório de notas. Aí eu vi que só foi o segundo dia, mas eu vou ver, né, eu vou ver depois aqui com a Laura aqui para a Lúcia me enviar o do primeiro dia aqui. Então, pessoal, na aula passada, deixa eu ver se a gente já iniciou sobre o fórum. Não, a gente. Eu falei sobre os padrões, né? Padrões aí de instalações elétricas. A gente vai continuar falando sobre esses padrões. Inclusive, eu vou até deixar aqui, vou deixar a apresentação na nossa pasta, que aí, à medida que eu for escrevendo, vai atualizando, né? Aí eu já sei onde que a gente parou. Então, hoje, efetivamente, né, nas duas primeiras aulas, a primeira aí foi a apresentação, né, da disciplina, a segunda eu falei sobre padrões aí de instalações elétricas prediais, né? Como eu comentei aí, a instalação predial, né? A gente primeiro, vocês já tiveram já 2 momentos presenciais aí, né? Como eu comentei antes, a gente fixa mais se a gente fazer a instalação em si, né? A gente começa, a gente viu aqui com o estudo que o aluno ele fixa mais se ele fazer ativamente a instalação elétrica, né? E nesse meio tempo aí, né, no decorrer desse tempo, ele vai vendo projetos, entendendo como é que são as simbologias, né, fazendo os cálculos, né? Principalmente lá em projetos, né, a gente vai focar mais em cálculo. Agora a gente vai focar em interpretar as plantas baixas, né, e também é, interpretar projetos aqui em modo geral, né, infraestrutura basicamente. Daí, hoje eu não olhei ainda se vocês já iniciaram as atividades aqui, mas eu sei que vamos iniciar aqui pelo fórum de discussão. Inclusive, o Wilson já, né? O pessoal já tá comentando aqui, né? Então, vamos fazer uma análise aqui do fórum, né? Conhecendo a tabela 39, né? E 3947 da NBR 5410, né? Se não me falha a memória, deixa eu ir aqui geralmente fica na aba biblioteca. Na aba biblioteca tem alguns vídeos de dica, né? Falando sobre relé de impulso, falando sobre instalação de uma campanha passo a passo, que é interessante, viu? Configurando um programador horário também. Tem tabelas de dimensionamento de condutor. Eu vou mostrar uma aqui. Inclusive, eu vou pedir para a Laura colocar como exemplo aqui. Eu tenho uma da Prismia, né? Basicamente, a gente usa as tabelas do cabeamento da marca que a gente estava usando.
Antigamente a gente utilizava a NBR 5410, né? Inclusive a orientação é utilizá-la, porém, a gente, assim, no início, pessoal, da NBR aqui, eu vim aqui nessa parte porque geralmente o pessoal tem uma disciplina que eu vou olhar qual que é a disciplina, o Senai, ele compartilha aqui a NBR, né? No caso que está falando aqui é 5410, né? Eu vou procurar ela em outra sala, eu vou ver qual que disciplina que tem ela aqui. Eu lembro que tem, fica na aba biblioteca, então não é o caso dessa daqui. Mas, até para a gente analisar o fórum de discussão, né? Para dar uma olhada aqui nessa tabela 39 e 47, né? Eu vou aproveitar aqui que eu tenho as NBRs aqui, eu faço parte de um grupo de engenharia que a gente faz o serviço e compartilha entre os profissionais lá desse grupo, né? Mas também o Senai aqui, ele disponibiliza essa norma, inclusive eu vou ver em qual disciplina que ela tá e vou deixá-la disponível lá em biblioteca, tá na aba biblioteca. Então, o fórum tá falando, né, da NBR, peguei essa versão aqui, ó, a 5410. A gente está no módulo, a gente está no início do módulo um, né, depois do módulo básico. Provavelmente eu ainda não comentei com vocês, mas, por exemplo, essa NBR aqui, ó, para informação de vocês, professor, como é que essa NBR ela é feita? Como é que ela é criada? Eu vou falar a visão que eu tinha quando eu estava fazendo o curso, né, lá na Católica. Eu achava que existia um laboratório, né, tipo o Inmetro, né? Eu achava que o pessoal pegava aquele laboratório Inmetro, fazia vários testes e aí criava essas normas. Inventava um número aqui, ó, 5410. Ela é para instalações elétricas de baixa tensão. Só que aí algumas versões, né, inclusive quando eu estagiava no escritório, eu via, né, escrito em português e depois eu vi escrito em inglês aqui. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, uai, mas será que o Brasil aqui ele fornece? Por que que tem essa tradução em inglês aqui? Aí eu fiquei, né, fiquei com dúvida. Aí eu perguntei para um professor lá da Católica e ele me explicou e falou assim, Pablo, é o seguinte, tem laboratórios aqui no Brasil, né? Laboratórios nacionais que executam testes. Inclusive, esses laboratórios, eles fazem laudo, por exemplo, de luva, sabe a luva de segurança que a gente utiliza? Né? A luva para eletricista, por exemplo, luva para você manusear, não tem aquela luva, uma de malha de aço que o pessoal da cozinha industrial utiliza, né? Açougueiro também utiliza, né? Então ele diz, né, e falou assim, ó, Pablo, tem laboratórios aqui no Brasil que eles testam esses equipamentos que são utilizados para proteção individual, né? Aí ele me lembrou lá na época eu nem sabia que existia ainda, né? Aí falou, ó, tem a NR, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Para esse equipamento de proteção individual ele ter autorização de ser utilizado por uma empresa, né, para ser fornecido para um funcionário, né, no seu pacto laboral, ou seja, durante ele estar trabalhando, durante o trabalho dele, né, você precisa fazer um teste com essa luva e ter a certeza que essa luva vai, por exemplo, se é uma de malha de aço, né, se ela vai proteger contra cortes ali na mão, na hora que você está fazendo o corte ali das carnes ali, por exemplo, né? Ou ali na cozinha industrial, manuseando os produtos alimentícios em que você tem que utilizar uma faca, né? Uma faca, um cutelo. Então, em toda a área, né? Aí ele me falou que tem o Código Brasileiro de Ocupações, cada ocupação eletricista, engenheiro, é, tudo que você pensar, existe um código que o Ministério do Trabalho e Emprego, esse número
ele qualifica a sua função, né? A função que aquele trabalhador desempenha, né? Tem um monte de código lá. Eu falei, mas o professor, mas o que que isso tem a ver com norma? Ele falou: é o seguinte, essas normas aqui, apesar de terem laboratórios no Brasil, elas são normas internacionais. Eu falei: mas é, professor, mas por quê? Essas normas aqui, ó, tem o I3E. Esse I3E aqui, ó, ele antigamente, ele, ó, tá vendo que é .org aqui? Depois eu vou pedir para a Laura colocar o link, né? Que é interessante vocês terem o link aqui e saber o que que é o I3E. O I3E, hoje, né, vocês estão vendo aqui o final aqui, .org, então é uma organização governamental, né? O I3E, ele é locado lá nos Estados Unidos. O que que era o I3E antes dele ser essa organização? Tudo relacionado, e o que que ele representa hoje, né? Tudo relacionado à elétrica, né? Ou seja, as engenharias, curso técnico, curso tecnológico, tudo relacionado à elétrica, computação, automação, telefonia, que antigamente só tinha a telefonia comutação de circuito, né? Tudo que tem eletricidade envolvido, seja para gerar energia, transmitir sinais, né? Que é telefonia, internet, tudo relacionado, transmissão sem fio, tudo que tem eletricidade, princípios de eletricidade. O I3E, ele tem várias normas, né? Que padroniza esses tipos de construção, né? Por exemplo, uma rede de distribuição de energia, desde o poste ao cabeamento, a infraestrutura, as ferragens que fica segurando ali o cabo, né? O isolador que fica segurando o cabo para evitar dar curto no cabo com a estrutura. Então, tudo relacionado é o I3E hoje que normatiza isso. Professor, como é que esse I3E apareceu? Como é que ele brotou aí? Então, o I3E, na verdade, ele começou com o CEAS. O que que é um CA? Não é corrente alternada, não. Um departamento, né? Toda universidade, faculdade, aqui, né, no Senai aqui, nós temos os CEAs, né? Que são centros acadêmicos. Então, bem antigamente, lá, ó, aqui está falando 140 anos, ou seja, há 140 anos atrás, os centros acadêmicos de várias faculdades, MIT, né? Várias faculdades dos Estados Unidos, os professores ali, né? O- os alunos que estavam terminando a sua graduação, faziam especialização, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo relacionado ao setor acadêmico aí, ele foi responsável, principalmente a eletrônica, né? A eletrônica, antigamente, alguns equipamentos eles funcionavam por válvula, né? Depois houve uma revolução. Esses centros acadêmicos, naturalmente, eles criavam, como é que eu posso dizer, pesquisas, né? Quando você faz uma especialização, por exemplo, você faz uma monografia, que é um trabalho final de curso. Porém, esse trabalho final de curso, ele pode gerar, né, uma padronização, ele pode, imagina, né, quem descobriu primeiro, né, o telégrafo, quem descobriu primeiro, né, o rádio lá, né, as ondas de rádio, tem, né, na verdade foram vários aí, né, uns falam que foi o Marconi lá da Europa, né, o Tesla também, ele descobriu. Então, assim, vários acadêmicos descobriram esses princípios, né? Princípio de distribuição de energia. Pense que há 140 anos atrás, você não tinha rede de distribuição de energia. Tudo isso começou lá com Tesla, por exemplo, né? Com a primeira hidrelétrica, foi a hidrelétrica das cataratas do Niágara, né? A Niagara Falls. Então, esses centros acadêmicos das faculdades geravam material acadêmico, ou seja, material, padronização, né? Como é que funciona?
uma válvula, como que funciona um relé térmico, um relé de tempo, tudo relacionado à área da elétrica, os centros acadêmicos com as suas pesquisas, né? Pesquisa de iniciação científica, pesquisa de, né, mestrado, doutorado e por aí vai. Eles criavam um material didático e esse material didático era armazenado aí pelas faculdades. E esses materiais armazenados aí, eles viraram um padrão. Por exemplo, existe o padrão para transmissão, né, sem fio, por exemplo, acho que é 802 em alguma coisa, né? Tem um número lá, né, um código. Então, esses padrões que são os protocolos, né, protocolo, como é que eu vou enviar um sinal, né, sem fio, né? Ele é um sinal Bluetooth, né? Uma transmissão digital de sinais, né? Ele é Wi-Fi. Que tipo de sinal ele é, né? Como que ele vai ser enviado? Como que ele vai ser recebido? Né? Você tem um sinal de teste, né? Que eles chamam de zona de penumbra ali, né? Você envia um sinal de teste, depois é que você envia o sinal propriamente dito, né? Que vai ser recebido pelo receptor e depois ele vai ser, né, calculado, não, vai ser processado ali pelo computador, pela máquina, né? Então, todos esses padrões, eles foram se acumulando, os centros acadêmicos foram crescendo. Por exemplo, a primeira rede de internet, só para vocês terem uma ideia, eram as redes acadêmicas, né? Não, a primeira foi para como é que eu posso dizer, para fins militares, né? Fins militares, aí depois que foram para as faculdades e, né, inclusive o próprio governo financiou muito estudo aí e aí a internet ela começou como uma rede, né, de comunicação aí militar, depois uma rede de comunicação acadêmica entre as faculdades, né, entre os centros acadêmicos lá dos Estados Unidos, e depois todo esse padrão ele foi acumulado ali e ele foi gerando materiais, as chamadas ISOs, né, os materiais aí de padrão aí para todo e qualquer tipo de serviço que você pensar sobre funcionamento de eletrônica, de elétrica. Então, esse material aí, ele virou padrão, né, naturalmente. Aí, esse material que virou padrão foi criado o I3E, né? O I3E, que é essa instituição aqui, né, governamental, em que hoje em dia ela vende né, é lógico que você, para uma estrutura dessa funcionar, né, você precisa de financiamento. Ela tem um financiamento também do governo e tal, mas ela também compartilha esse material. Então, como é que a 5410 e outras normas elas foram criadas? O I3E, o que que ele faz? Ele vende para o Brasil, ele vende para a África, ele vende para a Europa e assim por diante. Esse material, né, ele é negociado aí com os países, ele tem uma numeração, ele tem, né, um texto original, que é esse daqui, ó, né? Na verdade, se você for traduzir aqui ao pé da letra aqui, né, ele está falando que são construções para instalações elétricas de baixa voltagem, né? É isso, é a construção de instalações elétricas para baixa voltagem. Daí a nossa tradução aqui, instalações elétricas de baixa tensão, né? A voltagem é a tensão elétrica. Então, o I3E vende para o Brasil compra, traduz para o português, daí que se criou a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? As NBRs, né? As normas brasileiras aí de as normas brasileiras, né? Relacionado a tudo que você pensar. É isso que eu estou falando da elétrica, né? Tem também os padrões aí para química, e de tudo quanto que você imaginar aí a todas as áreas, né? A área da matemática, a área da física, a área né? E relacionada à elétrica é o I3E que regula isso no mundo.
Então ele vende para o Brasil traduz para o português e o Brasil, né, o governo brasileiro deu um número que foi batizado de 5410. Ah, professor, então quer dizer que poderia ser um número aleatório, poderia ter sido qualquer outro número? Isso mesmo. Ah, então, né, essa era a minha visão. Eu achava que os laboratórios, tipo o Inmetro aqui, né, que faziam esses testes e criavam essas normas, né? Existia dentro das faculdades, é isso que eu pensava aqui na minha cabeça. Mas aí o professor me explicou lá na faculdade que é assim que as normas brasileiras elas são concebidas. Então, quando tem, ó, tá vendo que essa daqui, ó, é segunda edição de 2004, válida a partir de 31 de 3 de 2005. Então, toda e qualquer atualização precisa ser feita primeiro na norma mãe aqui do I3E, ela é atualizada, aí o governo com certeza ele paga um valor aí pela atualização e, por sua vez, ele renova essa atualização e fala, agora a versão, vamos supor que atualizou esse ano, né? Então, a versão, sei lá, de agosto da NBR 5410, beleza? Então, dito isso, pessoal, essa norma brasileira, ela é fruto de pesquisa acadêmica relacionada, no caso aqui, né, tá falando aqui tabela 39, tabela 47, né, da NBS 5410, ela foi fruto de pesquisa acadêmica, né, lá do o que hoje é conhecido como I3E, né? Ah, entendi, professor. E o que que essa tabela 3947 ela fala aqui, ó? Olha, conhecendo a tabela 3947 da NBR 5410 e associando a seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, participe do fórum discutindo a seguinte situação. Então, nós vamos lá, né? Tabela 39 aí, vamos procurar aqui, ó. Vamos ver o que que essa tabela 39 fala, né? Opa, chegamos, ó. 39, capacidade de condução de corrente em amperes para métodos de referência tipo F e G. Beleza. Aqui eu estou vendo aqui que tem aqui seção nominal, né, em milímetros quadrados, 300 milímetros quadrados, 400. Aqui fala dois condutores carregados. Mostra um desenhozinho aqui que é o tal do método E. Ok. Mostra o tal do método F, né? Tem esse método G aqui. Aqui basicamente, pessoal, é o diagrama, né, do cabo, né? Vamos ver o, o condutor. Esses métodos aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho um eletroduto e eu tenho um cabo embutido, por exemplo, num eletroduto. Eu tenho o cabo embutido numa eletrocalha. Aí essa eletrocalha ela pode estar em cima do forro. Essa eletrocalha, por exemplo, ela pode estar subterrânea, debaixo de um piso elevado. Pode ser uma eletrocalha subterrânea, numa calha de concreto armado também. Então, esses métodos, método E, método F, método G, são os locais, né, onde eu vou colocar o cabo, né? Dependendo do local onde eu coloco esse cabo, por exemplo, eu coloco ele num condutor, num condutor não, desculpa, num eletroduto corrugado, né, num forro de uma edificação, né? E no forro de uma edificação a gente sabe, né, principalmente agora começou a chover, né, mas no calorzão aqui, ó, imagina essa instalação aqui, né, que eu comecei a comentar com vocês na aula passada. Imagina a temperatura, ainda mais se esse telhado aqui ele for naquela telha, né, a telha Eternit, por exemplo, o quanto de calor que ele não acumula. Só para você ter uma ideia, eu tinha um colega, tinha não, né? Ele ainda tem, não morreu. Eu tenho um colega que ele colocou a tubulação de água, ele fez uma espécie de serpentina aqui em cima, ó,
colocou a tubulação de água na residência dele lá, uma chácara que ele comprou, ó, fazendo a volta aqui, ó, bem rente ao telhado aqui, ó. E essa água aquecia demais. Só para vocês terem uma ideia, né? Ele fez uma espécie de aquecimento natural aí, principalmente debaixo do forro. Aí imagina debaixo do forro eu aquecendo, né? Esse condutor aqui, nele já aquece naturalmente, porque se ele tem um equipamento ligado, vai ter corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, tem o efeito Joule, né? O efeito de aquecimento, beleza. Então, cada condutor desse daqui, ó, na especificação 300 milímetros e tal, vamos ver a tabela. Aqui ele falou, aqui é a 39, né? Na verdade, a 39 é essa daqui de baixo, né? É isso mesmo, ó, tá vendo aqui, ó, tabela 38, conclusão. Ela começou aqui, tabela 38, né? Ó, capacidade de condução de corrente. Tá vendo que a tabela 39 é essa daqui, ó, essa de baixo que eu tava me confundindo. Mas você percebe que ela é a mesma, é basicamente a mesma coisa da 38, ó. Tá vendo aqui, ó, a milimetragem do cabo. A gente conhece em instalação elétrica, ó, de um milímetro e meio para cima, ó, que a gente conhece, pelo menos, que é vendida aí nas ferragistas, né? Em lojas grandes aí, tipo uma Leroy Merlin, né? Essa milimetragem menor aqui, eu só vi ela, eu só a vi em instalações, né, de equipamentos, tipo uma máquina de corte a plasma, né, nas instalações internas dela ali, num CI ali, né, um circuito integrado e uma controladora. Eu já vi cabos de 1 milímetro até milimetragens menores aqui. Mas para instalação elétrica predial e industrial, basicamente, a gente tem de 1,5 para frente aqui, ó. Então, antigamente, lá em 1900 e Guaraná de Rolho, ou seja, muito antigamente mesmo, quando quando foi criada a primeira versão aqui da 5410, realmente os projetistas, né, os instaladores aí, utilizavam de cara essa norma aqui, né, a 5410. Mas por quê? Porque esse teste aqui, ó, que está mostrando, ó, dois condutores carregados, esse de 1,5 aqui, quer dizer que é um circuito monofásico ou até bifásico, viu? Dependendo aí do nível de tensão. Mas basicamente aí quando mostra aqui, ó, dois condutores carregados, quer dizer que é uma instalação monofásica, ou seja, eu tenho uma fase de 1,5, por exemplo, para iluminação, né? E eu tenho o neutro que vai fechar o circuito lá na lâmpada de 1,5 também. Ok. Então, esses dois condutores carregados, sempre eu vou ter um fase e um neutro. Agora, esse da frente aqui, ó, tá vendo que tem um número aqui, 26? O que que é esse número 26 aqui? Isso aqui é a capacidade de corrente desse condutor de 1,5. Ele suportou, né? Ele suporta, né? Um circuito monofásico suporta 26 amperes. Ah, então quer dizer que eles foram no laboratório, fizeram um ensaio, né? Um teste e chegaram à conclusão lá pelos testes que esse condutor de 1,5 com dois condutores carregados, monofásico, serve para o bifásico também, né? Ele suporta 26 amperes. Ah, beleza. E esse outro aqui, professor, o que que ele está querendo dizer? A gente está analisando o e-mail, tá bom? Esse número da frente aqui, ele quer dizer que eu tenho três condutores carregados, ou seja, circuito trifásico, por exemplo, um motor trifásico, e que ele suporta 23 amperes. Entendi. Mas engraçado, professor, por que que o tal do condutor carregado com dois condutores, eu tô vendo aqui que ele sempre suporta mais do que com três condutores carregados? Olha o de 2,5, por exemplo, aqui, ó, ele está suportando 36,
com dois condutores carregados, né, monofásico, ao passo que o circuito trifásico ele está suportando 23. Independente, ó, tá vendo que eu estou aumentando a bitola aqui, ó, sempre com dois condutores carregados, né, o monofásico, ele suporta mais corrente do que o, o trifásico. Ah, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não. Eu vou abrir o quadro virtual nosso aqui para a gente discutir. Rapidão, que o programa está iniciando aqui. Vamos lembrar a fórmula aí de potência, né? A potência elétrica, pessoal. Está muito grosso esse. Diminuir aqui. Vamos lembrar um negócio aqui, ó. Potência, né? Em watts. Essa que é a unidade de medida. Estou colocando aqui em cima. É tensão multiplicado pela corrente. Por enquanto, não vamos falar de fator de potência, de rendimento, né? Por enquanto, vamos só observar aqui, ó. Essa variável é a tensão, que é em volt, né? E aqui é a variável da corrente, que é em amperes. Aí todo o projeto que eu faço, seja predial ou industrial, eu tenho que dimensionar, por exemplo, o disjuntor, tenho que dimensionar o cabo. Aí como é que eu faço isso? Eu uso a fórmula da potência elétrica para todo e qualquer projeto, seja de uma linha de transmissão, de uma hidrelétrica, é essa fórmula que usa. A diferença é a magnitude, é o tamanho aqui da potência, né? Tamanho da tensão e, obviamente, o tamanho, né? A capacidade da corrente. Aí todo projetista faz isso. Ele isola aqui a corrente e vai chegar nessa equação aqui, ó. Potência, né? Isola aqui, ó, dividido pela tensão, tá vendo? Ó? Eu passei a tensão que está multiplicando com a corrente, passa ela dividindo. Então todo mundo sempre utiliza essa tensão, né? Essa equação para dimensionar o circuito. Então, é potência, eu vou saber qual que é a amperagem, qual que é a corrente daquele circuito, dividindo a potência pela tensão. Aí, para esse aqui de dois condutor carregado, né, eu vou dividir pela potência, né, a potência do circuito. Sempre ela vai ser, vamos supor, né, para uma mesma potência, a mesma. A diferença aqui, ó, a corrente, eu vou pôr aqui, ó, monofásica. Qual que é a tensão monofásica? Eu estou pegando aqui a configuração, ó, 220 barra 380. O que quer dizer isso aqui, professor? Toda vez que você vê no equipamento essa inscrição aqui, ó, 220 barra 380, às vezes ele nem coloca a unidade de medida aqui, mas o bom é colocar a unidade de medida. Toda vez que você vê esse número assim, ó, aqui sempre é a tensão monofásica, aqui é a tensão bifásica. Não é trifásica, não, viu? É bifásica. Ah, entendi, professor. Então, monofásico, qual que é a tensão monofásica do circuito nosso aqui, Goiás, por exemplo? É 220 volts. Professor, então qual que seria uma corrente trifásica? Como que eles conseguiram chegar aqui na capacidade de corrente desse condutor aqui? Eles pegam a potência do equipamento e dividem pela tensão trifásica. Aí a tensão trifásica é a bifásica, 380, multiplicado por raiz quadrada de 3. Essa é a tensão trifásica. Tá vendo que aí confunde a gente? Eu mesmo, quando estava no curso, já errei muito exercício, né? Muita análise errada por conta disso. Então, isso aqui é bifásico, aqui é trifásico, ó, 380 vezes raiz de 3. Esse valor aqui vai dar aproximadamente uns 300,
desculpa, 656 volts, mais ou menos. Só que os programas, eles aproximam, né? Eles colocam um valor aproximado aqui. Todo programa que a gente utiliza para fazer projeto, ele já aproxima para 660 volts. Ah, professor, agora eu entendi. Então, uma corrente trifásica, onde o monofásico é 220, ele vai dividir, potência dividido por 660 volts, que é a tensão trifásica. Aí agora vocês vão começar a entender por que que por exemplo, no e-mail aqui, ó, no e-mail ele suporta 26 amperes, o de um e-mail aqui, né? E já o trifásico ele suporta 23. É porque, ó, né, a gente não tem o numerador e o denominador aqui, ó. Então, o que fica em cima é o numerador, o que fica embaixo é o denominador. Tá vendo que do monofásico, o denominador, ele é menor do que o denominador da corrente trifásica. Por ele ser menor aqui, vocês concordam que a potência que eu vou dividir por 220, né? Ela vai ser dividida em menos partes, ou seja, vai dar um valor maior do que o valor de uma corrente trifásica. Então, essa é a razão, né? Essa é a razão de sempre a corrente trifásica dar um valor menor, né, na capacidade de corrente do que o valor da corrente monofásica. Aí você faz o projeto, olha para essa tabela aqui, aí você dimensiona. Aí vamos supor que você fez um cálculo lá para um circuito, uma tomada lá de uso específico, de um certo equipamento, né? E aí, a corrente desse certo equipamento monofásico deu, deixa eu olhar aqui na tabela aqui, deu, sei lá, deu 40, deu 52 amperes. Aí eu sei que ela é monofásica, né? Beleza, é monofásica, deu 52 amperes, ok. 52 amperes, o de 1,5, né? Ó, dois condutor carregado, ele suporta? Não. O de 2,5 suporta? Também não. E o de 4 milímetros? Não, ó, ele suporta 49 amperes. E o de 6 milímetros suporta 63. Opa! Então, o condutor, né, vai ser, por exemplo, quando fase neutro, né? Dois condutores de 6 milímetros, que tem uma capacidade, né, de corrente, para esse modelo aqui, ó, de 63 amperes para dois condutores carregados. É assim que o projetista faz e é assim que o programa faz. Ele tem um banco de dados, na hora que você faz o cálculo automático, ele já pega essa tabela aqui e compara. Mas hoje em dia, em que tabela que o pessoal olha, né? Geralmente o que os programas, o que o pessoal olha, eles olham na tabela do fabricante. É porque é igual eu estava explicando anteriormente aqui para vocês. Antigamente só tinha uma marca de condutor aqui, né? E ela não era nem produzida aqui no Brasil. Você tinha que importar. Hoje em dia você tem Corfil, você tem Prysmian, você tem tudo quanto é marca. Você tem até as marcas lá, Garantia Soy Joe, né? Aquelas marcas ali duvidosas aí. Então, geralmente, em vez de você olhar nessa tabela aqui, porque essa tabela, ela não só ela está ligada a esse tipo de instalação, mas ela também está ligada a essa marca que foi utilizada na época que essa tabela foi elaborada. Então, atualmente, o que que os programas e os projetistas fazem? Ele pega uma tabela tipo essa daqui, ó, a tabela aqui da Prism, ó, nona edição. Aí, atualmente, essas tabelas aqui, elas obedecem à NBR 5410. Porém, o fabricante, o que que o fabricante faz? Ele testa o polímero, a dopagem do material, ou seja, a pureza ali do cobre, do alumínio com alma de aço,
do tipo de condutor, se for um condutor utilizado em telecomunicação, ele tem um banho ali de ouro, tem também uns com, se eu não me engano, é nitrato de prata para evitar oxidação. Então, o que que o fabricante faz? Ele garante que o cabeamento dele suporta os padrões da 5410. E dependendo, ele tem uma capacidade maior do que a tabela original da 5410, entendeu? Então, atualmente, né, vamos dar uma de Toguro aqui, né? Em pleno 2024, você, né, o projetista, os programas aí, o CAD-PROJ, o Proelétrica, não olha, né, na última versão da 5410. Você olha o prontuário técnico, por isso que está aqui, ó, PT, né? Prontuário técnico, nona edição da Prismia. Isso se você estiver utilizando um cabeamento da Prismia. Professor, se eu estiver utilizando um da Corfil, então eu tenho que ir na tabela do Corfil e fazer essa verificação. Beleza? Estamos combinados? Agora vamos resolver o BO aqui, ó. Por falta de condutores 1,5 milímetro para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros quadrado. Ah, beleza, até aí eu não estou vendo problema nenhum. Vamos até deixar a tabela à vista aqui, né? Os mesmos utilizados para a instalação de um chuveiro. Ó, já começou errado aqui, né? Instalar chuveiro. Ah, não, não, tá certo, tá certo. Ele estava faltando um e-mail. Se está faltando um e-mail, provavelmente ele estava instalando circuito de iluminação. E eu já vou dar outro spoiler aqui, pessoal. Se algum de vocês já trabalha aí como eletricista, né, na indústria, nessa indústria vital, já sabe que toda construtora não perde tempo comprando cabo 1,5, viu? Só se for para construir uma máquina específica, mas para instalação elétrica o pessoal lá, o comprador, ele já vai seco e já compra de 2,5 para cima, viu? Ninguém compra de 1,5 porque o e-mail ele é restrito só à iluminação. Já tomadas de uso geral podem utilizar a partir de 2,5 para frente. Então, às vezes é desperdício utilizar o e-mail, né? Eles já compram de 2,5 para cima, né? A bitola aqui para cima para poder já utilizar em iluminação. Mas iluminação é a partir de 1,5, tomadas de uso geral ou uso específico a partir de 2,5. Beleza, professor. Então, estava faltando o cabo de 1,5 e ele resolveu pegar lá um pedaço de 6 milímetros para utilizar, né, os mesmos que ele utiliza no chuveiro, né? Então, ele estava fazendo uma iluminação, chegou, beleza. Aí o Maurício, um amigo dele aqui, né, diz que estes condutores não podiam ser utilizados no lugar do condutor de 1,5 porque eles consomem corrente maior. Não, tá errado. Eu já vi que até um colega aqui já respondeu aqui, né? Então, essa afirmação dela está errada. Quanto maior a bitola, maior a capacidade de corrente. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, você está vendo que a bitola, independente se ele é dois condutor carregado ou três condutor carregado, você está vendo que ó, vai aumentando a bitola e vai aumentando a capacidade de corrente. Então, essa tabela aqui da NBR 5410, essa tabela aqui da Prismia, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui nela aqui, ó. Ela fala, ó, vamos pegar essa tabela 6 aqui, ó. Capacidade de corrente desse cabo aqui, ó, Fumex Plus 750 para instalações internas aqui, ó, o de 2,5 suporta 24, o de 4 milímetros suporta 32. Não é que a corrente vai ser maior nele, ele tem essa capacidade de corrente. Então é a afirmação já, né, ele brisou aqui o amigo dele aqui, o Maurício, né? Tá errado. Quanto maior a bitola, maior a capacidade, ou seja, de suportar corrente. Então pode ser que né, provavelmente se é um circuito de iluminação,
a corrente vai ser bem menor do que uma corrente de um circuito de chuveiro que utiliza de 6 milímetros. Então, essa afirmação dele aqui, do Maurício, né, é balela. Quanto maior, ok, ele falou, ó, diz que o condutor não podia ser utilizado no lugar do condutor de um e-mail porque eles consomem corrente maior. E outra coisa, consumir, isso é gasto de energia. Ele suporta o condutor, é ao contrário, o de 6 milímetros ele suporta mais corrente do que o e-mail. Mas não quer dizer que se lá no datasheet aqui, ó, tá falando que esse de 6 milímetros aqui, ele suporta 63, não quer dizer que vai brotar 63 amperes nele, não. Vai aparecer 63 se a potência do circuito, né, for, cadê a nossa tabela, na equação aqui, ó, vai aparecer 63 amperes se a potência do circuito, né, na divisão aqui der 63 ou aparecer mais, né? Diante dessa situação, discuta com seus colegas sobre a decisão de Felipe e a intervenção de Maurício. Então, é duas perguntas mais ou menos misturadas com uma. Depois disso, conclua qual deve ser a conduta adequada nessa situação. Primeiro, Maurício, né, falou besteira, né? Então, maior bitola ele suporta, ele não vai consumir corrente maior, não. Ele consome a corrente proporcional à potência do circuito que você liga ali. Então, o de 6 milímetros ele tem uma capacidade de corrente maior do que a de 1,5. E não necessariamente aquela capacidade vai passar no fio. Beleza. A primeira e a decisão aqui do. Qual que é o nome do primeiro aqui? Ele é. Ah, não falo o nome do primeiro, não. O Maurício. Então, o eletricista que, que usou de 6 milímetros no lugar de 1,5, ele tá certo. Não tinha ali, né, numa emergência, né? Se eu for falar assim, emergência, eu preciso de um pedaço, sei lá, de 2 metros, 1 metro e pouco, né? Só para finalizar aquele circuito para eu poder bater pano e fechar a obra, né? Beleza, você pode fazer isso emergencial. Agora, o que eu não posso é colocar 2 quilômetros de cabo, né? Em vez de utilizar o de 1,5, que é para um circuito de iluminação, eu colocar 2 quilômetros de cabo, né? Não sei quantos rolo de cabo de 6 milímetros. Aí, isso eu não posso fazer. Então, ele estava certo pela questão de ser emergencial. Mas se for a longo prazo, né? Se ele for para utilizar numa obra inteira, aí essa decisão dele foi errada. Ela foi certa porque ela foi emergencial, né? Ela seria errada se fosse para uma instalação inteira. Beleza? Agora deixa eu abrir aqui o áudio aqui. É Wanderson, Adair, entenderam? Tem alguma dúvida? Entendido, sem nenhuma dúvida. Beleza? Então eu vi, não, eu já dei uma olhada aqui, eu vi que o pessoal tá acertando aqui. É porque é complicado mesmo, pessoal. Aí, por exemplo, atualmente, né, os programas, né, o projetista, ele não olha mais na NBR 5410, mesmo porque você tem que tirar a sucuri do bolso, né? Você tem que pagar pela uma NBR dessa daqui para você estar consultando, né? Então, tem muitas empresas aí, né, quando a gente pega uma obra, né, um projeto, eles compram, vamos supor, eu já fiz um projeto para uma instalação de uma ressonância magnética, né, de uma tomografia. Daí eles compraram a norma, compraram até um livro lá que ajuda a analisar e entregaram para a gente poder fazer o projeto em conformidade com a norma. Aí eles compraram e forneceram para a gente. Então, geralmente essa 5410 praticamente ninguém usa, viu? Eu até vi, né, no último programa
que eu mexo de vez em quando é o Proelétrica, né? Não sei se vocês conhecem. O Proelétrica, o que que ele faz? Lá no banco de dados, ele é cheio desses prontuários técnicos aqui, ó, de tudo quanto é fabricante você pensar. Aí ele tem lá Prysmian, Corfil, tudo quanto é marca que você imaginar, ele tem lá. Inclusive a NBR 5410. Daí, na hora que você está dimensionando, ele pergunta utilizar, né, NBR 5410 ou um fabricante. Aí eu olho lá, não, o pessoal está utilizando, né, um Corfil. Aí ele olha lá, se ele tiver no... Geralmente eles têm. Aí por isso que esses programas sempre estão atualizando, porque normas técnicas atualizam de concessionária, por exemplo, né? A gente estava na Enel, agora a gente está na Equatorial Goiás, inclusive está atualizando bastante normas aí. Então, eles sempre estão atualizando para na hora que a gente fazer os cálculos lá no programa, eles consultarem assim como a gente faria, né? Como nós faríamos se a gente estivesse fazendo o projeto ali na mão, consultando essas normas. Então, o projetista faz isso. Ele calcula a potência, né? A potência que a corrente máxima desse circuito, seja ele monofásico, seja ele aqui trifásico, ele calcula essa corrente e daí, a partir dessa corrente, ele vai ver qual cabo, qual a capacidade máxima de corrente que ele suporta, e a partir dessa capacidade máxima, geralmente ele escolhe um cabo que tem uma capacidade máxima maior do que a corrente, né, máxima aqui do equipamento. Geralmente é assim que a gente faz. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje a gente fez né, a análise aqui do fórum aqui de discussão, tá? Aqui tá falando que é 8 pontos, mas eu acho que é menos. Ah, não, é só 4 pontos, viu? Pois eu vou corrigir isso daqui. Então é isso. Há alguma dúvida aí? Não, De boa, Adair, Wanderson? tranquilo. Então tá bom. Aí eu vou ver essa questão do primeiro momento presencial, que ainda não está postado ali, né? E já postar o do segundo momento presencial para vocês, tá? Aí até amanhã já está disponível a aula de hoje, tá? Beleza. Um abraço, pessoal. Adair, Wanderson, fica com Deus e até a nossa próxima web aula. Deus também. Bem.